5 minutos com você, programa 70. Um clima de espanto misturado de angústia tomou conta da cidade de São Paulo naquele início de manhã de 8 de junho de 1972. Isto porque várias emissoras de rádio começaram a noticiar a ocorrência daquele que foi um dos maiores acidentes de trem na história do Brasil. Partindo no horário habitual da madrugada da famosa Estação da Luz, na capital paulista, a composição dirigia-se para a cidade de Mogi das Cruzes, transportando como maioria de passageiros estudantes que cursavam várias faculdades na universidade existente na localidade hoje considerada parte da Grande São Paulo. No meio do caminho, porém, um erro humano a fez chocar-se com outro trem, determinando a morte de dezenas de jovens e graves ferimentos a outros. Horas de aflição marcaram sobretudo os familiares dos ocupantes do já conhecido Trem dos Estudantes, pois a maior parte dos seus tripulantes deles se serviam para a ligação entre São Paulo e Mogi. Entre os vitimados, fatalmente encontrava-se José Roberto Pereira da Silva, então com 19 anos, e primeiro-anista da Faculdade de Medicina, um sonho acalentado desde a infância. Juntamente da irmã Sandra, Beto, como era conhecido, compunha com os pais uma família até então feliz, para a qual a generosidade de Deus parecia ter facilitado a caminhada pela nossa dimensão, pela não ocorrência até então de grandes traumas nas lutas pela vida. Rememorando aqueles dias, sua mãe conta que, desesperada de dor, sentia como se a noite do desespero e do sofrimento, difíceis de descrever, tivessem se abatido sobre os remanescentes, ela, o marido e a filha. Um ano passara em meio a crises intermitentes e implacáveis de revolta e inconformação para os três. Deus, porém, tem estradas onde os homens não conhecem caminhos, como disse certa vez um benfeitor. E através de uma vizinha amiga, a mãe de Beto conheceu Dona Yolanda César, que a conduziu a Uberaba para falar com Chico Xavier. Depois dessa visita, conta ela, voltaria a Uberaba para mais 2 vezes e na terceira viagem, na manhã de 29 de setembro de 1973, Chico psicografaria uma carta do querido filho. Comenta não saber como resistiu, pois nunca poderia imaginar que através das mãos benditas do humilde Chico viessem tantas provas juntas, mostrando que era seu filho mesmo quem escrevia. Voltando de Uberaba com a mensagem que para ela representava um tesouro, de pronto leu para seu marido que desde as primeiras palavras ficou muito emocionado e surpreso, pois aquelas páginas eram de irretocável autenticidade. "É mesmo nosso filho", exclamaria seu marido. Nossa vida então começou a mudar. Aquela infindável noite começava a dar espaço às primeiras claridades da manhã. Evidentemente, as viagens a Uberaba se intensificaram. O contato com Chico e os recados de Beto davam-nos sempre mais forças, coragem e ânimo para viver. Passamos a entender que nosso filho não foi emprestado por Jesus pelo prazo de 19 anos, mas continuamos juntos espiritualmente, mais juntos do que antes, embora de outra forma. Deus não se afasta de nós, a vida continua e seguiremos para a grande alegria de nosso reencontro. A carta de Beto, recebida em meio a outras de outros espíritos em reunião pública na Comunhão Espírita Cristã, é, além de um documento que comprova a sobrevivência do rapaz em outra dimensão, um testemunho da força inextinguível do amor, esse sentimento tão negligenciado e esquecido dos dias de hoje nas relações superficiais que vivemos. Iniciando sua comunicação, Beto diz: "Dizer o que sinto agora, querida mãezinha, é impossível. Quem conseguirá descrever o que se sente entre 2 vidas? Eu não sei o que fazer nesta hora em que nos revemos assim, através das letras que seu filho vai escrevendo com o coração nos dedos, amparado pelas mãos de amigos e benfeitores que nos protegem. O papel aqui me parece um espelho em que meu pensamento se reflete. Entretanto, mãezinha, o papel não retrata as lágrimas de alegria e gratidão que elevo a Jesus, agradecendo esses minutos de escrita. Analisando suas palavras,
percebemos o acerto delas. Realmente, quem conseguirá descrever o que se sente entre duas vidas? Em meio às tribulações de nossa existência focada unicamente nas coisas materiais, não cogitamos a não serem rápidas e esporádicas situações sobre a existência ou não da vida além desta vida. A inevitável mudança, contudo, chega para todos, mais dia, menos dia. Mais adiante, Beto acrescenta: desde aquela manhã de 8 de junho, a saudade ficou o mesmo entre nós, mas o amor cresceu e cresce cada vez mais. Em outra ocasião, num dos recados e cartas que o rapaz escreveria aos pais em agosto de 75, mais de 3 anos após sua morte, diria que a saudade é um tormento, uma doença, mas precisamos suportá-la, transformando-a em serviço e esperança. Recordando os lances do acidente que o vitimou, conta: vovô Ianês me acolheu logo que me vi necessitado de apoio. Digo assim porque, depois de cair como se houvesse sorvido um tranquilizante violento para dormir, apenas dormi pesadamente. Sonhava a me ver no vagão, brincando com os amigos e comentando as alegrias que projetávamos para as férias próximas. Como que prosseguia a dormir na viagem que parecia não terminar, até que as minhas impressões se transformaram num pesadelo, do qual acordei num leito de tranquila enfermaria com uma faixa a me resguardar a cabeça. Despertei sentindo dor e imaginei que fora acidentado, sem a certeza disso. Remédios vieram de mãos amigas e dormi de novo, para depois acordar com mais calma. Entretanto, aí foi a nossa casa se revelar por dentro de mim. O senhor e mamãe chorando e clamando sem que eu nada pudesse responder. Parentes nossos vieram de modo surpreendente em meu favor e vou indo, pouco a pouco, retomando a vida. Alguns detalhes merecem ser comentados neste depoimento de Beto. Primeiro, a presença do vovô Ianês, já no processo de resgate dos vitimados pelo acidente, mais especialmente ele. João Ianês foi bisavô materno, morrera no início do século XX. As cenas confundidas com o sonho naturalmente prendiam-se aos momentos que precederam o choque dos veículos. A sensação do anestésico violento é recorrente em inúmeros testemunhos de espíritos em se reportando aos instantes que assinalam o início do processo do desligamento do corpo a ser abandonado. O acordar em enfermaria, já medicado, é outro ponto comum, naturalmente instalações estas pertencentes à dimensão chamada de espiritual. Enfim, como disseram muitos comunicantes, a ocorrência imprevisível no plano material estava marcada para acontecer no espiritual.